do Senhor, renovando esse tempo de comunhão com o Senhor, obrigado. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Que bom que você veio, que bom que você priorizou estar na casa do Senhor. Também vemos alguns irmãos que estão aproveitando o feriado, e às vezes descansar é bom também. Temos uma equipe aqui da igreja que está fazendo um curso de imersão, esqueci agora o termo. Inteligência emocional, obrigado, Deus. Exatamente. Algo muito bom que é bem essencial para todos nós nesses dias tão difíceis, tão conturbados em que vivemos. Como é necessário mantermos um equilíbrio, uma inteligência emocional. Isso vai ser até aqui um dos tópicos da nossa palavra. Hoje eu quero convidar para você para alcançarmos o alvo. O tema da palavra hoje é no alvo. Que você alcance o alvo certo nesses dias de vida, nesses dias que nós precisamos viver. A maioria das conquistas na vida, elas sempre virão através de lutas, através de renúncias, através de batalhas, através de guerra. Isso é normal. Nós temos alcançarmos mediante esforço, mérito, é muito comum. Agora, um grande detalhe, querido, é que nós temos observado nesses últimos tempos que o ser humano ele tem entrado por um caminho que eu não sei se a minha mentalidade está muito reduzida e atrasada. Mas eu tenho percebido que muitas vezes o ser humano ele entra em guerras que ele não precisa entrar, que ele não teria motivos para entrar naquelas guerras, naquelas lutas, tá? Enquanto que existem guerras essenciais que o indivíduo precisa lutar e tem sido alvo de muita resistência. Cada dia que passa parece que o ser humano, a tecnologia aumenta e o ser humano está emburrecendo mais, desculpe a sinceridade. Mas a gente percebe que muitas horas o indivíduo está entrando em guerras que ele jamais precisaria lutar, enquanto que aquelas que vale a pena, que é necessário ele estar na batalha, essas são aqueles que desistem mais fácil. E é sobre isso que nós queremos tratar, para que você acerte o alvo, para que você guerreie só as guerras certas, que você alcance o alvo. O objetivo dessa palavra não é fechar todo esse tema, pois até quando eu estava estudando ele, eu vi que ele é muito amplo, mas de reduzir algumas áreas e outras você vai pensar aí, vai perceber. E eu peço a Deus que ao final dessa palavra você saia daqui diante de uma mentalidade, diante de uma guerra, de uma necessidade, você olhar e dizer assim: mas eu preciso entrar nessa guerra? Porque depois que nós entramos numa guerra, numa batalha, numa discussão, um conflito, vai haver consequências, boas ou ruins, vai haver consequências. Muitas delas vão nos prender, aprisionar, nos magoar. Então tem hora que a gente tem que ser muito sincero e dizer assim: eu não preciso disso, eu não dependo disso, eu não tenho que entrar nesses níveis de guerra, eu tenho que focar nas guerras que eu preciso lutar. Então a primeira coisa que eu quero conversar com você hoje é sobre as guerras que precisamos lutar. Como eu falei, eu não quero fechar aqui o tema, mas eu quero tirar pelo menos algumas bases, pelo menos 3 guerras que é necessário você lutar nesses tempos. Domingo retrasado, eu falei para você sobre que estamos vivendo tempos difíceis, como diz a palavra de Deus. E hoje eu queria que você entendesse que nesses momentos de dificuldade, tem pelo menos 3 guerras que são, na maioria das vezes, as primeiras que as pessoas desistem, das quais elas não deveriam, em nenhuma hipótese, abrir mão, mas guerrear até o final. Qual a primeira? Pela sua família. Pela sua família. Nós percebemos, querido, que quando nós falamos em desistência, que quando a gente olha o histórico de desistência na vida de uma pessoa, um dos primeiros elementos na lista é a família. Uma das primeiras consequências vem justamente abrir mão da luta popular, né, que tem se tornado, infelizmente, uma normalidade. E como consequência, querido, nós estamos vendo que as gerações que estão se formando de pessoas extremamente frágeis. Porque, querido, uma coisa a Bíblia nos mostra e nós precisamos guardar em mente:
Família é a principal base de estrutura de todo ser humano. Pense em uma construção e depois que a construção estiver erguida, você tira a coluna principal. Você tira a sustentação principal. A tendência natural é que qualquer intempérie que vier possa levar à ruína. Assim é a vida do ser humano. Deus, quando estabeleceu desde o princípio a família, foi justamente para fortalecer o ser humano. Mas por que é que hoje há uma guerra espiritual tremenda contra a família? Porque famílias estruturadas é sinal de pessoas fracas. Pessoas fracas são mais fáceis de ser manipuladas. São mais fáceis de ser conduzidas por qualquer propaganda, por qualquer incentivo. Então a gente precisa exercer o papel de autoridade da nossa família, né? Porque a família, quando ela não está dentro fazendo essa estrutura que ela precisa, as pessoas se tornam fracas, desorientadas, perdidas e sem personalidade. E qual é o problema de uma pessoa viver sem personalidade? Qualquer pessoa que chegar diante dela e declarar que tem um nível de autoridade ou influência começa a dominar aquela pessoa. Não é à toa que hoje uma das profissões mais sonhadas pelos jovens é o ser o quê? Influencer na rede social. É um dinheiro fácil de ganhar, fácil de captar seguidores, porque nós temos muitas pessoas voltadas a ser orientadas por eles e facilmente são manipulados e dominados. Se um influencer chegar amanhã e dizer assim, olha, a moda agora é todo mundo tirar a ponta do nariz, você vai ver muita gente aí desnarizada. Sim ou não? Estou exagerando? Não, infelizmente é verdade. Infelizmente é a verdade. Mas a gente precisa entender que essa é uma guerra que nós precisamos travar. Eu não quero nem entrar em outros detalhes maiores aqui, mas eu quero entrar em um que tem que chamar muita atenção, principalmente você, pai, mãe, que ainda tem filhos pequenos. Não percam os seus filhos para a tecnologia. Não perca os seus filhos para a tecnologia. Você vai dizer, mas você é contra a tecnologia? Não, eu até utilizo bastante. Hoje não dá para você viver pela situação, principalmente todos os segmentos de trabalho, as tecnologias estão crescendo, avançando, mas que tudo na vida precisa ter equilíbrio. Tudo na vida precisa ter um olhar observatório sobre a questão. E hoje, isso tem me chamado a atenção porque eu estava estudando sobre essa questão e muito tem me chamado a atenção. Porque você já percebeu que hoje a maioria das crianças que estão nascendo estão tendo problemas que não existiam há alguns anos, poucos anos atrás, 5, 10 anos atrás? Há uma perspectiva da Organização Mundial de Saúde, apesar de ser um órgão internacional, mas para mim, vou deixar uma incógnita, mas eles estão com uma perspectiva que, se for verdadeira, querido, daqui a algum tempo não vai ter uma tragédia mundial. Eles estão numa perspectiva que daqui a no máximo 10 anos, de cada 10 crianças que nascerão, 8 terão um espectro de limitação cognitiva, que é autismo, TDAH ou qualquer outra coisa. Você já pensou no futuro uma geração de cada 10 pessoas, 8 tem problemas nessa área? Não existe ainda uma prova científica, mas existem muitos estudos que começam a apontar que existem alguns fatores tecnológicos que estão causando esses problemas. E aí a gente tem que parar. Eu vou passar um vídeo para vocês. Muitas vezes a gente pega aqui e você diz assim, é papo furado, é coisa de invenção da cabeça de crente, é invenção da cabeça do pastor. Eu vou trazer depois um vídeo para vocês de um neurocientista falando sobre o assunto. Mas uma coisa a gente precisa observar, querido. Satanás, ele não inventa nada. Ele se aproveita do que existe para conduzir da sua forma. Quando ele chegou no Éden para tentar Adão e Eva, ele não inventou nada novo. Ele pegou a árvore do conhecimento bem. Se você levar teu filho semanalmente, 4, 5 vezes. Conseguiu
trazer uma dúvida sobre aquilo, conseguiu manipular sobre o assunto. E enganou. De lá para cá, querido, a estratégia mesmo, só muda as ferramentas. Então hoje, se você ainda não pensou nisso, se você ainda acha, ainda tem na sua mentalidade, talvez cristã ou muito religiosa, de um Satanás atrasado, com um garfo na mão, pintado de vermelho, com um tridente para ficar colocando os outros por aí, ele esquece. Ele pintou isso na mitologia. A Bíblia nem diz que é desse jeito. Mas ele vai pegar de tudo que existe para conseguir manipular, para conseguir controle. E hoje me preocupa muito que a cada tempo que passa, os pais não querem ter responsabilidade com seus filhos. Estão passando a responsabilidade para as tecnologias. E olha o perigo que nós estamos passando. Eu queria que você assistisse esse vídeo durante, acho que são 4 minutos apenas, que vai ser bem interessante. Volta no começo também, por favor. Se você vai ter um filho semanalmente, 4, 5 vezes por semana, na hamburgueria, você vai fazer dele um bom chefe de cozinha, existe uma ideia ilusória de que o filho ser um bom usuário de celular vai prepará-lo para o futuro tecnológico. Na prática, ao contrário. Outro dia eu vi uma entrevista do CEO do TikTok dizendo que os filhos dele, que têm 10, 12 anos, não usam o celular. Os filhos dos maiores empresários, maiores executivos do Vale do Silício, onde ficam todas as sedes de tecnologia, os filhos deles estudam em escolas sem tecnologia. E nós aqui, geniais no Brasil, que devemos inventar a moda, lotamos os nossos filhos, as nossas crianças, destruímos a juventude querendo ser os pais legais. Quando na verdade que não funciona, funciona ser pai leal. Você é leal assim quando você deixa o teu filho ficar 4, 5 horas por dia no celular? Você está sendo leal? Você tem orgulho de você? Você está sendo leal a Deus? É o que Deus espera de um pai, de uma mãe, de uma criança se desenvolver plenamente? Não. Você está sendo leal à escola, que precisa que teu filho acorde disposto quando ele vai já para a escola cansado, ter dormido tarde, acordou, foi no celular, não tomou café da manhã, foi descabelado para a escola? Você está sendo leal à Constituição Federal? Não, porque o artigo 237 diz que o Estado, a escola e a sociedade têm que dar plenas condições de desenvolvimento. Nós estamos adquirindo, Maurício, uma dívida impagável, insanável com as nossas próximas gerações. Nós estamos deixando nossas crianças com um QI inferior aos pais, atormentadas, obesas, distraídas, irritadas, anestesiadas, violentas. Nós estamos contraindo dívidas impagáveis numa época em que o que vai esperar o teu filho não é só os amigos do bairro que vão competir pelo emprego, não é só outros profissionais da China, da Rússia e da Polônia que vão disputar, porque daqui a muito pouquinho tempo, dias, poucos anos, por que alguém vai te contratar para fazer um programa se ela vai poder programar o avatar da tua voz, só que no corpo do Brad Pitt, editado por um programinha do moleque lá da Finlândia? Você vai ser ou um cara dispensável para a tecnologia, ou você vai ter que ter alguma coisa que só o humano tem, que é sabedoria, que é intuição, que é criatividade, capacidade de entender e gerar uma experiência incrível. E aí acontece o seguinte: a base de tudo isso começa com um processo que é paralelo à alfabetização escolar, alfabetização emocional. A pessoa que não percebe o que ela sente, o que o outro sente, vai se tornar um avatar. Então a gente vê tecnologias cada vez mais humanizadas e pessoas cada vez mais robotizadas. Porque o que é a experiência humana? É a junção de uma cognição com pensar, mas um sentir. O que a criança sente quando ela está lá no modo kkk? Não é só não é é um vício. Ela não lê mais o emocional. Quando ela vai atender um cliente, por exemplo, ela não está olhando. Isso já está acontecendo. Várias clínicas, você vai, empresas, você não fala mais com o pessoal, chatbot, que é horrível. E aí o que vai acontecendo? A criança vai ficando anestesiada, porque ela não recebe o sentimento do paralelamente. 8 em cada 10 vezes, violência. 7, 8 em cada 10 séries, violência. 70, 80% dos noticiários, impresso, radiofônico, televisivo, violência. Os estádios viraram arenas, cara. É bizarro. O que era arena? Era um lugar onde as pessoas se matavam para espetáculo. Olha o que a nossa sociedade está fazendo. E aí a criança comete bullying, ou sai do bullying, ou fica anestesiada, ou fica dopada. E aí vai se normalizando. O moleque com 14, 15 anos, beijinho, fumar mas é pelo menos é dentro de casa. Então percebe, no lugar
a gente dá limites, segurança, estímulo, valores, a gente está dando o quê? Celular, álcool, afastamento, abandono. Cara, está dando ruim. Nunca tivemos tantas crianças obesas, irritadas, violentas, anestesiadas, agressivas, com problemas de atenção e, pior do que tudo, falta de sentido de vida nos adolescentes. Amém? Dói, né, ouvir um negócio desse? O que mais me chama a atenção, querido, não é só esse não. Se você quiser, eu arranjo para você uns 500 vídeos que dizem que os maiores inventores de tecnologia do mundo não deixam os filhos usar as tecnologias. Todos os inventores desse negócio que prendem o teu filho no celular, ele não deixa o filho dele assistir. Tem alguma coisa errada, estranha não? O indivíduo faz um aplicativo, faz algo, coloca na rede social aí, seu filho passa lá 4, 5, 6 horas no quarto fechado olhando aquele negócio, mas o inventor não deixa os filhos dele, 10, 12, 14 anos, já criança nem fala, adolescente não tem contato. Então o camarada é aquela situação assim, eu estou vendendo, desculpa a expressão, uma droga, mas o meu filho eu estou preservando. Por quê? Porque amanhã ele quer que o filho dele também tenha capacidade intelectual de manipular a próxima geração, de mandar a próxima geração, de continuar tendo uma geração de zumbis, guiado por eles. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque, querido, isso a Bíblia já fala há muito tempo, que os últimos tempos seriam dias difíceis, que nós deveríamos estar atentos. Então, querido, hoje, infelizmente, nós estamos tendo uma gama de pais, e eu espero que se você que está me assistindo ou está me ouvindo aqui na igreja, eu não faça parte deles. Porque pais que são irresponsáveis, não querem ter responsabilidade com os filhos. Nasce a criança desde bebê, coloca um celular na mão da criança, a criança quer desenhinho, pastor. Porque quando ela vê o desenho, ela se acalma. Ela fica quietinha. Porque senão ela vai chorar. Aí eu fico pensando, como é que teu pai e a tua mãe te criou? Você não chorava, não? Chorava. Mas você não dava um jeito? Dava. Né? Um jeito certo, um jeito errado, mas dava, né? Uma vez eu vi ali na fila algo interessante, a criança chorando, a mãe pegou o dedinho e botou na boca da criança. A criança parou de chorar. Eu não concordo, mas isso não feio. Isso não feio. A gente vira. Mas hoje em dia não. E aí o que é que acontece? Eu estou me aprofundando, inclusive escrevi para um curso nos próximos dias, querido, para aprofundar desse nível de conhecimento os espectros autistas, TDAH e outros influenciados pelas telas. Pelas telas. Querido, é um crime contra a formação do cérebro da sua criança você colocar um celular na mão dela que ela tem menos de 6 anos de idade. Porque isso aqui eu já estou estudando. Até 6 anos de idade, quem é da área da saúde, aí, os outros aí podem até me ajudar. Até 6 anos de idade, o cérebro da criança não está totalmente formado. Até em fase de formação, não é isso? Ainda não formou. E aí o que acontece? Toda tela, querido, tem algo chamado luz azul, que sai e queima neurônios lá, que ainda estão para desenvolver. E aí quando você percebe que a criança ela tem déficit de aprendizado na escola, aí você quer comprar dela. Ela não consegue conviver numa sala de aula com outras crianças, ela tem irritabilidade, ela quer bater, ela quer morder. Pastor, mas no nosso tempo tinha, mas aquele negócio que o professor estava no livro resolvia. Hoje em dia não. Hoje em dia está dando caso de procurar especialistas. E quem está entrando nessa área da saúde, se prepare para cada dia estar mais atualizado, porque as bombas vão ser maior. É uma guerra, querido. É uma guerra. Ei, acorde. Há uma guerra contra a sua família, contra os seus filhos. Estão querendo devorar os seus filhos, estão
pais somos o exemplo dos nossos filhos. Se você passa 5, 6 horas por dia na frente de uma tela, seu filho vai olhar e dizer assim: eu também tenho direito. Agora, por que você não assume a responsabilidade de fazer brincadeiras com seus filhos dentro de casa, mais saudáveis? Meus filhos, quando eram pequenos, esse dia eu estava com saudade, né? Eu sei que meus filhos não casaram, não tem neto, nada. Mas eu me lembro que a coisa que a gente mais gostava da gente fazer, terça-feira, no dia separado em casa, nós estávamos juntos, de fazer barraca na sala. Esticar o fio de um lado para o outro, colocar um lençol em cima, fazer uma barraca, fazer um colchão dentro, aí comia pipoca lá dentro, fazer uma bagunça. Ainda bem que ela não participava da bagunça, porque senão a gente ficava de maus lençóis. A gente participava daquela bagunça boa. Meus filhos não são perfeitos, mas estão aí, ó, andando pelo mundo afora, aí se virando, dando jeito. Por quê? Porque foram criados para isso, para voar. E sempre nós batimos na tecla, sempre essa questão, cuidado, presta atenção, está vendo como está querendo manipular? Está vendo como tem. Não, é uma mensagem subliminar aqui, não é questão de ser paranoico, é questão de ver o que está acontecendo. Então, querido, se você não prestou atenção, essa é uma guerra que você não pode desistir. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos, querido, em nome de Jesus. Por mais que você tenha um histórico, não deu certo no casamento, no relacionamento, tal, mas essa criança que ficou lá é seu filho, é sua filha. Não desista deles. Não desista, eles têm emoções, eles têm necessidades interiores, precisam da sua presença, precisam que você fale alguma coisa, precisam de uma orientação, querido. Porque senão, como disse o técnico aí no assunto, nós estamos contraindo uma dívida impagável, que no futuro, querido, será desastroso. Então, se tem uma guerra, querido, que você não pode desistir dela, é a sua família, são seus filhos. Não desista dos seus filhos, em nenhuma hipótese, não desista deles. Querido, se você ama os seus filhos, a primeira coisa de formação do caráter dele que precisa ter chama-se limite. Chama o quê? Limite. Isso é tão bíblico que, se você não sabe, existe mais não na Bíblia do que sim. Existe mais vezes Deus dizendo não para o ser humano do que dizendo sim. Isso é o quê? Limite. Colocando limite. Eu sempre falo e repetir de novo. Quando o Senhor estabeleceu a lei tem 613 preceitos, não são só os 10 mandamentos. 10 mandamentos são um resumo. Mas dentro dos 10 mandamentos, você começa a observar, os 5 primeiros mandamentos vai falar sobre Deus, tal, honra teu pai e teu irmão, do 6º ao 10º é só não. Não matarás, não roubarás, não terás outro Deus, não. Começa lá com não terás outro Deus diante de ti, não profanarás diante de mais escultura. Dos 10 mandamentos, só me engano, 7 dizem não. É limite. Deus está colocando limite para o ser humano. Dos 613 mandamentos, querido, que nós temos, 365 começa com não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Ou seja, para cada dia do ano, Deus te dá pelo menos um não. Ah, pastor, mas eu agora me decepcionei com Deus. Eu pensei que tudo que eu pedisse a Ele, crendo Ele ia dar. Pois é, mas Ele, como bom pai, sabe que se você pedir algo que não serve, Ele não vai te dar. Jesus mesmo falou: se o seu filho pedir pão, você não vai dar para ele uma pedra, mas se ele pedir uma cobra, você não vai dar para ele. Então, não desista, querido, de dar atenção aos seus filhos, não desista de participar da educação dos seus filhos, não desista de ter responsabilidade com os seus filhos. Não desista. Porque, querido, põe no nome minhas palavras, mas vou dizer qual é o resultado. Eu acho engraçado que nessa hora, quando a gente fala coisas assim, dizer, pastor, amaldiçoou meu filho. Não, querido. Eu estou amaldiçoando alguém aqui? Não, eu estou sumindo. Mas daqui a algum tempo, querido, se você não for responsável com seus filhos, não adianta você chegar na igreja e querer um passo de mágica. Pastor, faça uma oração pelo meu filho, para resolver tudo de uma vez só. Agora presta atenção. Vê se é justo até com Deus. Você não tem responsabilidade a
uma oração resolver a vida do seu filho? É certo? É justo? Não é. Não é. Te garanto que não é. Mas nós vivemos dias assim. Então tenha, querido, responsabilidade. A palavra é essa. Responsabilidade com a criação dos seus filhos. Não perca os seus filhos para as tecnologias. As tecnologias, alguma delas, queridos, são feitas para viciar. Isso aí eu já sei, você pode pesquisar que você vai achar. Já existem algumas situações tecnológicas que provocam o mesmo nível de vício na mente humana de que consumir de cocaína. Então, querido, por amor de Deus, entre nessa guerra. Essa guerra você não pode fugir dela. Não perca seus filhos para a tecnologia. Não perca. Traz seu filho para perto de você. Para junto de você. Tá? Agora mesmo conversando com minha sogra, a gente se direcionando para cá, ela falando que estava assistindo um programa e tinha lá uma pessoa falando assim: quem disse que criança não pode trabalhar? Não, pastor, está na lei, assim, mas não, peraí, de lei eu entendo. Criança não pode substituir o seu conhecimento de estudo pelo trabalho, principalmente se for um trabalho pesado. Isso não pode. A partir dos 14 anos pode trabalhar em qualquer lugar como aprendiz, e a partir dos 16 pode trabalhar em qualquer lugar. Ah, então eu vou esperar 14 anos para eu vir trabalhar. Não, querido, seu filho com 2 anos de idade ele já tem tarefa. Que mal vai fazer para ele arrumar a cama dele? Pelo contrário, vai ensinar ele algo chamado, muito importante, chamado organização, responsabilidade. Pega ele desde pequenininho, vai lá, ensina ele a esticar o sol da cama, ajuda ele até de uma forma alegre, brincando e tal. Vai lá, ajuda a dobrar a coberta, a colocar o travesseiro na situação certa. São tarefas que você pode dar para ele desde pequenininho, bebezinho. Espalha uns brinquedos na casa, faz ele juntar. Faz ele juntar. Isso vai ser tão bom para o crescimento dele. Tarefas do dia a dia. Isso é extremamente importante. Vivemos dias, querido, em que os filhos estão controlando emocionalmente os pais. Se não me der o celular novo, eu não faço nada. Não faço mais nada nessa casa. Querido, na minha casa, eu usei um versículo bíblico, deu certo. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses: aquele que não trabalha, não coma. Se não fez tarefa, não tinha comida. Pastor, você fez isso? Fiz, agora estou de maior mesmo, pode anunciar o que você quiser. Mas se eu tivesse menor, eu faria também. Tinha tarefa. E muitas vezes eu botava um pratinho e dizia: agora tudo bem, deixa o pratinho aqui, vamos fazer a tarefinha, não? Terminou, ok, agora você volta para a mesa e come. Simples assim. Agora estou morando em outro local, em outro país, dividindo casa com 8 pessoas. E aí é interessante os outros olhar para eles assim: gente, vocês são muito metódicos, muito organizados. Aí eles dizem: minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Por quê? Porque não fugiu da responsabilidade. Nós temos que ser perfeito, eu já falei de novo. Tem erro? Tem. Coisas que a gente tem que consertar, mas pelo menos básico, mas acertamos. Então, querido, não desista. Acerte o alvo. Acerte o alvo hoje. Não perca os seus filhos para as tecnologias. Segunda guerra que você precisa entender, que você está lutando e que você não pode perder essa guerra. Pela sua saúde emocional. Por sua saúde emocional, querido. Você precisa entender que cada dia que passa, o ataque do inferno será contra a mente humana. Será que só eu percebi, você percebeu também, que até uns 10 anos atrás era comum manifestações de espírito maligno em pessoas, em reuniões de igrejas, e hoje não acontece mais? Hoje não dá mais nem fazer entrevista com o demônio, porque ele não aparece mais nas igrejas.
Né? Diz até uma piadinha que uma vez foi entrevistar, né? O camarada estava lá postando, botaram a mão na cabeça dele e começou: diz a loja, diz a loja, diz a loja. Aí o cara não estava postando e começou: Pernambucana, Casa Bahia, Porto Frio, Carrefour. Diz a loja, e ele começou a dizer para ver se acertava alguma. Mas você percebeu que hoje nós não temos mais tais situações? Porque o ataque hoje do inimigo, querido, é contra a mente. E a tecnologia é uma ferramenta muito boa para atacar a mente das pessoas. Para atacar a mente. Se tem uma coisa que nós precisamos hoje em dia manter saudável é a nossa mente, a nossa mentalidade. Tá? Nós precisamos que ele seja curado de dificuldades, de traumas. Ele não é vergonha você procurar ajuda de alguém quando você tem um problema que você não consegue resolver só os seus pensamentos, de um costume, de um hábito, de um vício. É para isso que Jesus morreu, para nos libertar, para nos dar saúde emocional. Pessoas, queridos, que têm personalidade formada e saudável, são pessoas que têm mais facilidade para completar a jornada, o caminho, não desistir. Mas pessoas que têm a saúde emocional abalada, querida, cada dia elas são mais presas. Tem medo de tomar decisões, tem medo de agir, tem medo de se posicionar, tem medo diante das oportunidades que surgem. Às vezes oportunidade para mudar a sua história, mas não tem estrutura para tomar uma decisão, porque estão emocionalmente abaladas. E um dos fatores que o inimigo tem lutado contra a igreja é não deixar as pessoas mentalmente abaladas, porque elas começam a confundir as emoções com a fé. E aí elas começam a pensar emocionalmente que as coisas não vão dar certo e começam a perder a fé. Porque misturam as duas coisas e fatalmente se afastam de Deus. E quando se afastam de Deus, o inimigo aproveita para trazer mais carga na mente. Então, cuida da sua saúde emocional. Tem coisas na vida, querido, que você não precisa carregar fardos. Você sabe qual é? Vou voltar a trazer. Lembra quando eu falei aqui que Deus sempre colocou limites? Você quer saber o seu nível de saúde emocional? É o tanto que você sabe dizer não. O tanto que você sabe dizer não. Ele diante daquelas situações, não no sentido de você ser aquela pessoa teimosa, vou bater o pé, não, mas um não inteligente. Tem coisas na vida que você precisa dizer não. Vou dar um exemplo baixo. Uma pessoa é caloteira, não paga ninguém, ele pede dinheiro emprestado para você. Você precisa dizer não. Sabe por quê? Que necessidade você tem de pegar o seu dinheiro suado, emprestar a essa pessoa não vai te pagar e você vai ficar com uma ferida na alma, vai ficar com um problema na alma, porque a pessoa te deu um calote. Ah, pastor, mas se eu não emprestar, ela vai ficar magoada. É melhor ela ficar com um problema na alma do que você? Se você não empresta, ela vai ficar com problema na alma dela, deixa ela consertar. Agora, se você empresta com um calote, é você que vai ficar com problema na alma. Então, aprenda a dizer não, meu irmão. Tem hora na vida que a gente precisa dizer não. Porque quando você só diz sim e quer agradar os outros, se mostra que você não tem uma saúde emocional estável. Você tenta agradar a todos, mas acaba se desagradando. Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, cuide da sua saúde emocional. Se você carrega um fardo, um trauma, uma dor, um sentimento de culpa, procure ajuda, meu irmão, em nome de Jesus. Procure cura. A palavra de Deus é remédio para nos curar, para nos libertar, para tirar os fardos que nós não precisamos carregar. E a terceira guerra, queridos, 3 guerras, só que eu vou falar para você. A primeira, que você não precisa, que você vai ver, que você precisa entrar. Primeiro, pelos seus filhos, pela sua família. Não perca ele para as tecnologias. Segundo, a sua saúde emocional. Procure ajuda. Se cure, em nome de Jesus. Antigamente, as pessoas não tinham tanto conhecimento sobre isso, qualquer situação tinha de dizer, isso é, desculpa a expressão, isso é frescura. A pessoa está deprimida, a pessoa está isso, aquilo, aquilo outro. Não, querido, não. Porque quando alguém está com o braço ferido, você não diz isso. Você diz o quê? Vai no médico, faz um curativo.
Assim nós precisamos também entender as pessoas e ajudá-las. E a terceira guerra que você precisa lutar, meu irmão, principalmente nesses últimos dias, pela sua fé. Não perca a guerra da fé, irmão. Lute até o fim pela sua fé. Essa, inclusive, é uma preocupação de Deus para esses últimos tempos. Jesus, há muitos anos atrás, 2000 anos atrás, no seu último sermão que ele pregou, em Mateus capítulo 24, no versículos 12 e 13, ele já disse assim, por causa da multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? Eu até coloquei entre parênteses ali para você saber o que é iniquidade. É aquele pecado intencional contra Deus. É aquilo que você sabe que Deus não concorda, você sabe que está errado, você diz assim, não estou nem aí, vou fazer. Isso é iniquidade. É aquilo que você sabe que é errado, mas você conscientemente faz, confrontando contra o que Deus falou. Então a Bíblia diz, se você multiplicar a iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. A maioria das pessoas se esfriará. O último censo do Brasil mostra que já existem mais pessoas que frequentaram a igreja, que estão fora da igreja, do que os que estão dentro de igrejas. Estou falando só no Brasil. Tem se multiplicado, as pessoas, em vez de obedecer o que Deus diz, eles fazem intencionalmente, não tem nada a ver, vou fazer, e vai esfriando o amor. E o versículo 13 diz assim, aquele, porém, que perseverar, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Querido, aquela ideia, todos que eu me levo a Deus, não existe na Bíblia, o que existe é isso aqui, perseverança. Só quem chegar até o final é que vai ser salvo. Não será por qualquer caminho, será por perseverança da sua fé, de manter a sua fé no Senhor. E a pergunta que eu tenho hoje para fazer, querido, com todo carinho, é: o que você tem feito para preservar a tua fé? O que você tem feito para preservar a fé que um dia Deus te deu? Vindo uma vez na semana, 2 vezes na semana na igreja. Outros estão pior, vêm uma vez no mês na igreja. Isso vai preservar a tua fé? Estou sincero para você, não precisa responder para mim. Vai preservar a sua fé? Fugindo, se ausentando do chamado de Deus para você, vai preservar a sua fé? Ah, eu tenho um dom, eu tenho um talento, mas eu deixei de lado aí, tá, eu estou esfriado, fui resolver outras coisas na vida primeiro. Isso vai preservar a sua fé? O que você está fazendo para preservar a sua fé? Querido, só quem é alcançado até o fim. Tem que ser até o fim, não pode ficar no meio do caminho. Valorizando mais o mundo e os seus desejos pessoais, isso vai manter a sua fé? Isso vai manter a sua fé? O versículo 13 que eu li para você deixa bem claro: somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Deus não tem prazer, querido, naquele que desiste, que deixa pelo meio do caminho. Deus não tem prazer neles. Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem, Jesus, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá do quê? Da fé, preservando a sua fé. E se ele retroceder, nele não há prazer na minha alma. Que palavra do Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que desistem, que abandonam para a perdição. Nós somos, entretanto, daqueles que mantêm a fé para a conservação da sua alma. E até da sua alma que está com a saúde emocional que eu falei agora. Então, querido, nós precisamos entender que se tem um fator preponderante que vai até nos ajudar a não desistir da guerra dos nossos filhos e da família, não desistir emocionalmente, querido, é não ter a nossa fé. Fé é base, a Bíblia diz que fé é firme fundamento, é estrutura para as nossas vidas. E a manutenção da fé, querido, não é uma tarefa simples. Desculpe a sinceridade, querido, mas vir uma vez por semana ouvir uma palavra de
Querido, a Bíblia já dá um nome para isso, para essa guerra cultural que nós estamos vivendo, chama-se espírito do anticristo. Que eles querem fazer o quê? O que faz esse espírito que Jesus diz assim, olha, nos últimos tempos o espírito do anticristo vai estar por aí, tentando enganar as pessoas. Primeira coisa que faz, e diz para mim, quando você vem para um canal de televisão, não estou dizendo que você tem que ligar, eu não estou radicalizando nada, estou querendo que você olhe com olhares de gente inteligente. Todo dia, os meios de comunicação negam a Cristo e se opõem contra o que é santo e sagrado, sim ou não? Todo dia. Todo dia. É impressionante, querido. A gente vê eles tentando manipular de todas as formas, que não posso haver uma Bíblia dentro de uma escola. Mas todo dia. Eles agem na base do engano, mentira, com ilusões de coisas, como se fossem maravilhosas. Todos os dias. É assim que trabalha o Espírito Anticristo. Eu estou resumindo o que a Bíblia diz sobre o Espírito Anticristo. Ele nega Cristo, se opõe ao que é santo e sagrado, usa do engano e da mentira e das ilusões, como se fossem coisas maravilhosas, e busca minar as bases da fé cristã, para que você não se submeta à autoridade de Cristo, não se submeta àquilo que Cristo manda que nós façamos. E a quarta coisa que o Espírito Anticristo faz é tentar anular os princípios estabelecidos por Deus. Princípios que Deus estabeleceu. E o ser humano começa a querer distorcer de todas as formas. Isso é o Espírito do Anticristo, que a gente vê todos os dias por aí. E eles têm lutado de todas as formas, querido. Aí, presta bem atenção. Aonde a igreja dorme, o Espírito do Anticristo domina. O inferno prevalece. Eu sempre digo isso, e você sempre vai ouvir eu dizer, para ver se uma hora você entende e acredita. Em todo lugar que a igreja se ausentou, o Espírito do Anticristo dominou. E hoje está difícil. Tem que entrar na guerra, meu irmão, para poder nós vencermos esse negócio. Vou dar alguns exemplos básicos. Antigamente dizia assim, igreja não tem que entrar na política. A igreja não entrava na política. Os ladrões entraram. E até hoje nós estamos pagando conta para eles. Todo dia estamos sendo roubados por eles. Por quê? Porque nós estamos de fora e deixamos a polícia na mão deles. O que mais? Não se pode falar sobre dinheiro na igreja. Aquela igreja só fala de dinheiro. Aí ficou um monte de igreja sendo assistência social para pessoas passando miséria, quando a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão, e o dinheiro na mão dos corruptos. Por quê? Porque a igreja se ausentou de falar sobre o assunto. A igreja não falava sobre sexo. O Brasil, hoje, é o terceiro país com o maior turismo sexual do mundo. Só perde para a Tailândia e para a Colômbia. É o terceiro lugar que mais turista vem para turismo sexual. É o Brasil. Por quê? Porque a igreja se calou. E qual outro lugar que a igreja muito tempo se ausentou? Das universidades. A igreja se ausentou. Nós não preparamos os nossos filhos com base que eles estão para entrar nas universidades. Quando chega lá, o indivíduo ele entra na universidade, no primeiro dia ele sabe o nome dele, no segundo ele não sabe se ele é homem ou mulher, no terceiro dia ele acha que é um pato, no outro dia ele acha que é um cachorro. Por quê? Porque o Espírito Anticristo dominou. E nós, como igreja, muitas vezes estamos achando que está tudo normal. Querido, é uma guerra. Ei, acorda! Nós estamos numa guerra. Todo dia a sua fé está sendo bombardeada. E se estão bombardeando a nossa fé hoje, imagina os nossos filhos, meu irmão. Por isso você não pode desistir dos seus filhos de ensinar eles no caminho do Senhor. Ensinar a palavra de Deus aí. Ah, pastor, mas eu não coloco a telazinha para ele assistir desenho bíblico. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Essa tarefa é sua. Essa tarefa é sua. Você precisa conhecer a Bíblia para falar da Bíblia para os seus filhos. Para falar para eles o que a Bíblia diz. Então eles estão atacando de todas as áreas. Porque a igreja se isentou. A igreja se
se acertou totalmente. E nós precisamos entrar nessa guerra, meu irmão. Pastor, olha de vocês aqui, a pastora Josi entrou agora na faculdade de psicologia. Primeiro dia, tema na aula, preconceito. Acabaram com os cristãos. E ela, com muita sabedoria no final, diz assim: professor, eu só quero saber de uma coisa. Só está falando sobre preconceito. Eu sou cristã, eu sou pastora, eu sou de direita. Eu vou sofrer preconceito nessa aula? Não, querida. Mudou. Mudou até o conteúdo. Até a grade curricular mudou depois que ela se manifestou. Agora, se ela não estivesse lá. Aí depois ela descobriu que tem pelo menos 16 crentes 007 na mesma turma. Agente secreto, que estava só engolindo e não falava nada. Mas na hora que ela falou, mudou totalmente. Ao ponto que antigamente só tinha um tipo de matéria. Agora, não, mas tem um outro ponto de vista também para vocês observarem. Nós precisamos entrar nesses lugares com maturidade, querido. Com maturidade e não entregar na mão do inimigo. Eu quero já chegar ao final dessa palavra. Tinha muita coisa para falar, mas deixa eu lhe dar um conselho. Acorde, meu irmão. Acorde, meu irmão. O inimigo, ele quer fazer você desistir das guerras que você precisa lutar. Ele tenta passar uma noção de assim: isso aí não precisa. Você não precisa ter preocupação com a sua família. Vai se resolvendo. Você não precisa ter preocupação com as suas emoções. As coisas vão se encaixar. Você não precisa ter preocupação com a sua fé. Uma hora, Deus ama todo mundo. Ou talvez eu já estou batendo até mais excessivamente dizer assim: Deus não existe. E essas guerras você precisa lutar. Agora deixa eu finalizar dizendo as guerras que você não precisa lutar. Primeira, agradar todo mundo. Meu irmão, você não precisa entrar nessa guerra maldita do politicamente correto. Que assim tem que ser feito porque você tem que agradar todo mundo. Alguém aqui é melhor do que Jesus? Jesus Cristo? Tem alguém aqui melhor? Ele agradou todo mundo? E por que ele politicamente correto você tem que agradar todo mundo? O próprio Jesus, quando ele na terra, ele disse: eu não vim agradar não. Eu vim fazer guerra. Ele veio confrontar. Então você não precisa, querido, em nome de Jesus, se liberte hoje. Não estou em nome de Jesus que você seja liberto na sua mente. Saia dessa guerra que você não precisa entrar nela, de querer agradar todo mundo pelo padrão que o mundo diz que está certo. Pare de querer. Cada dia as pessoas estão mais doentes, querido. Pare com esse negócio de querer agradar todo mundo. O seu modelo de vida é Jesus. Se Jesus não agradou todo mundo, pelo contrário, ele desagradou mais que agradou, você não precisa agradar todo mundo. Você precisa seguir o que a palavra de Deus diz. Se concordarem, você bem. Se não concordarem, deixe eles caminhar os seus caminhos. Você não precisa carregar esse fardo que tem que fazer tudo para agradar as pessoas. Essa questão de querer agradar os outros, que ele está virando uma situação tão complicada, que a gente vai dizer assim: meu Deus, o que aconteceu com o ser humano? Se eu contar algo para você, você não vai acreditar. Essa semana uma pessoa me procurou para fazer uma defesa para ela. Ela está sendo processada porque ela ofereceu emprego para uma outra pessoa. Emprego não, serviço para outra pessoa. A pessoa chegou para dizer assim: eu preciso estar levantando dinheiro, não sei o que, para fazer um negócio, eu preciso de R$1.000. Fácil, né? Chegar com você e dizer: eu estou precisando de R$1.000, está aí. Aí ela pegou e disse: eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 lotes e eu tenho um vizinho que tem mais 2. Eu converso com ele, eu pago 250 para você para cada lote. Aí você fecha os R$1.000, está certo. A pessoa processou ela. Sério, querido? Processou juridicamente, ela foi citada. Vai ter 15 dias para responder. Porque a pessoa se sentiu ofendida, porque ofereceram 4 lotes para ela limpar, para ela carpir. Sabe por que eu estou com vontade de escrever na petição? Porque o cliente vai doar assim
uns 2 metros quadrados para enterrar esse cidadão. Eu não vou fazer isso porque vai prejudicar meu cliente, mas quero dar vontade de dizer, olha, ele está até doando 2 metros para ver se enterra esse inútil. Você está vendo? É o politicamente correto. Agora você corre todo dia, 6 horas, 7 horas, trabalha, pensando aquele negócio todo, o cidadão quer explorar você com R$1.000, você arranja um serviço para ele ganhar o dinheiro, ele te processa. Ainda está pedindo R$15.000 de dano morais. Está pensando que é beleza? Que a coisa é fácil? Fui extremamente ofendido, vilipendiado nas minhas emoções, porque me ofereceram para carpir 4 terrenos. Estou desequilibrado emocionalmente, quero R$15.000 de dano morais. Esse é o politicamente correto. Meu irmão, você não precisa disso, saia dessa guerra. Você tem que agradar o Senhor e aquilo que Ele diz. Você não tem que agradar aquilo que vai te trazer prejuízo. As pessoas estão ficando doentes emocionalmente, mendigando o amor dos outros. Meu irmão, não entra nessa guerra em nome de Jesus. Se ame você mesmo, pare de ficar mendigando o amor dos outros. A Bíblia diz assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ou seja, em vez de 2, tem 3 mandamentos aí. Primeiro é Deus, depois você se ama, porque na mesma proporção, na mesma medida que você se ama, você ama os outros. Agora, se você não se ama, fica esperando só o amor dos outros para você, querido, sai dessa guerra. Sai dessa guerra, meu irmão. Se ame. Para de cobrar que os outros amem você, que as pessoas elogiem você. Se ame você, querido. Para de ficar mal. Porque foi no aniversário, ninguém me deu presente. Meu irmão, se presenteie em você. Trabalhe, pegue ali, faça um projeto para vocês. Assim, eu tenho um sonho, eu quero ir para tal lugar, se presenteie, vá. Eu quero comprar tal coisa para mim, se presenteie, pronto. Não fique doente com as situações, esperando que as pessoas lembrem de você. Porque, pastor, o que foi, meu irmão? Porque fulano de tal, não serve Jesus, está no mundo, não sei o que mais e tal, que carro do outro, tem aquilo outro, eu não tenho. E o que é que essa pessoa fez na vida? A pessoa trabalhou, estudou, uma empresa e tal. E você, não fez nada. Agora você quer que Deus roube da pessoa que trabalhou, lutou e deu para você? Está tudo errado. Então você não precisa das nossas guerras. Não seja prisioneiro da percepção que os outros têm sobre você. Meu irmão, em nome de Jesus, sai dessa guerra de você ficar querendo saber o que os outros acham de você. Sai dessa guerra de pessoas ficarem preocupadas com a sua reputação, meu irmão. Sai dessa guerra, você não precisa lutar. Isso vai travar você, vai travar a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, você não precisa disso, você não precisa entrar nessa guerra. Saia, meu irmão, dessa guerra politicamente correto, de você tentar viver de aparência, mostrar para os outros alguma coisa, meu irmão. Se não tiver as pessoas, deixa meu irmão de lado, não entra nessa guerra em nome de Jesus. Não entra nessa guerra em nome de Jesus. Grande parte do sofrimento humano na atualidade é causado por necessidade de aparência para satisfazer o padrão dos outros. Não é, você não precisa. Enquanto você está nessa guerra, você está esquecendo dos seus filhos, da sua família, está esquecendo da sua fé, que é mais importante. Para com esse negócio em nome de Jesus, de ficar sofrendo, porque você tem que elevar uma aparência como as pessoas querem que seja. Essa guerra você não precisa, meu irmão. Liberte a sua mente hoje, na autoridade do nome de Jesus. Nós tivemos aqui, quinta-feira, uma palavra muito tremenda sobre estar no caminho, a proclamação do nosso mês. Esse mês está no caminho certo. E uma das coisas que nós saímos daqui vamos dizer assim, como
aliança fechada, os irmãos estavam aqui, era quando as pessoas começarem a querer cobrar de você, querer uma aparência em você, querer isso, aquilo, outro, qual é a resposta que nós vamos dar? Eu agradeço a sua preocupação, mas eu já estou trabalhando em algo. Eu agradeço a sua preocupação, mas já estou trabalhando em algo. Já estou trabalhando em algo. Não, Pedro, não, eu agradeço, mas eu já estou trabalhando em algo. O que é? Não precisa saber. Em nome de Jesus, pare dessa guerra que você está relatando a sua vida para todo mundo. Pare, meu irmão, em nome de Jesus. Essa guerra você não precisa lutar, sabe por quê? É uma guerra diabólica que você nunca vai vencer, vai ficar a vida toda doente nas suas emoções. Mas foque nas guerras que você precisa lutar. E a última coisa que eu quero te dizer hoje, querido, em nome de Jesus, uma guerra que você não precisa lutar, não lute contra a palavra de Deus. Não lute contra o que a Bíblia diz. Não, faça isso. As pessoas hoje em dia, às vezes, ler a palavra de Deus assim, para buscar uma instrução, elas estão lendo para buscar uma forma de brigar com o texto e dizer, eu não concordo. Ô sacrossanta sabedoria, onde você estava quando Deus lançou os fundamentos da terra? Ele pediu a sua opinião? Onde você estava quando Deus teve uma ideia genial de dizer assim, o ser humano vai chegar na terra através de um útero cheio de água, e essa água vai virar osso, essa água vai virar pele, essa água vai virar músculo. Ele pediu a sua opinião sobre isso? Ah, pastor, o senhor está me ofendendo. Pois é, Deus fez essas perguntas para Jó. E Jó não ficou ofendido não, pelo contrário, ficou agradecido. Ele fez outra pergunta para Jó, bem interessante. Como é que o hipopótamo, que tem os ossos mais fortes que um tubo de bronze, pode morrer na mão de outros animais que são mais leves, como o leão, na mão do ser humano? Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus pode passar os céus e a terra, mas ela permanece. Pare de lutar contra a Bíblia. Me responda uma outra coisa. Qual o livro tão antigo quanto a Bíblia, que é tão atualizado ao ponto de tudo que nele está escrito está se cumprindo? Pesquisa, querido. Um outro livro tão antigo como a Bíblia, que fala de coisas tão atuais que estão se cumprindo uma após a outra. Porque a Bíblia teve uma mente que produziu. A Bíblia, para ela ser confeccionada, demorou mais de 16 séculos. E Deus usou mais de 40 pessoas diferentes. E tem harmonia, porque a mente que pensou foi a mesma, foi do Eterno, foi do Criador. E conforme o tempo ele ia revelando, as pessoas foram escrevendo e graças a Deus chegou até nós. Então, querido, a Bíblia não é para nós brigarmos, é para nós aprendermos. Pare de lutar com a Bíblia. Qual outra escritura que você conhece que pode transformar a vida destruída de um ser humano, se não for a Bíblia Sagrada? Qual outra? Qual outro livro, querido, pode nos dar orientação na vida melhor do que a Bíblia, do que a palavra de Deus? Hoje em dia, querido, até a ciência já está dobrando e reconhecendo que a Bíblia é o maior manual de neurociência de resposta para o atual momento da humanidade. Hoje, os maiores neurocientistas do mundo usam textos da Bíblia, se voltam para a Bíblia. Hoje, a Bíblia, por mais que seja perseguida, está se tornando a fonte quando as pessoas não acham respostas assim, vamos ver a Bíblia? E acham. E acham. Isso não começou de agora, de um tempo atrás. Um tempo atrás, a NASA fez um levantamento na história e eles perceberam que todos os calendários que existiam no mundo tinham um dia faltando. Um dia que não foi contado nenhum calendário do mundo. E procuraram tudo que foi lugar e não acharam resposta. Até que o mundo disse assim, eu tenho a resposta. Está lá na Bíblia. E eles foram para a Bíblia
e calcularam que quando Josué estava na batalha, ele orou para o sol parar. É óbvio que o sol não ia parar, porque o sol já é parado, né? Mas pelo entendimento que ele tinha na época é o que ele escreveu. A terra girou numa velocidade muito menor, que aquele dia ele acrescentou a ele mais 23 horas e 20 minutos. Então foi um dia de 47 horas e 20 minutos. Mas está faltando 40 minutos para completar o dia. Eles foram mais na frente na Bíblia, e quando Deus restaurou e deu mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, diz a Bíblia que o Senhor atrasou 10 pontos no relógio de Acais. E cada ponto no relógio de Acais tinha 4 minutos. Então, somando a guerra e o relógio de Acais, dá 24 horas. E não entrou em nenhum calendário, porque Deus atrasou o tempo 2 vezes, está na Bíblia. A resposta que nós precisamos está na Bíblia, na palavra de Deus. E por que eu tenho que acreditar na Bíblia, pastor? Qual a prova que eu tenho? Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz: o caminho de Deus é perfeito, mas a palavra de Deus ela é provada e serve de escudo para os que se refugiam nela. Ou seja, a palavra de Deus ela é provada. A palavra provada aqui diz como se passasse pelo fogo, foi refinada, foi colocada à prova e se mostrou infalível. A promessa da palavra de Deus, querido, é impecável. Agora, querido, não olha para a tua circunstância e quer adaptar, que a Bíblia venha se adaptar a você. Para de guerrear com a palavra. Coloque você, a sua vida, em direção da palavra. A própria palavra de Deus declara em Lucas 21, 33: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o último conselho que eu te dou hoje é: não tente adequar a palavra de Deus à sua vontade, mas submeta a sua vontade à palavra de Deus. Não tente, querido, adequar a palavra de Deus à sua vontade. Ah, mas eu queria assim. Então, vamos dar uma distorcida aqui, a Bíblia vai fazer assim. Não, querido. Não faz isso. Em nome de Jesus. Mas se submeta à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz instrução, ela traz vida. Se ela manda todo dia você procurar o Senhor enquanto você pode achar, procure. Não tente adequar, eu não tenho tempo. Se a Bíblia manda você orar em todo tempo, ore. Aí eu não sei orar. Como assim? Você não sabe falar? Querido, oração não tem modelo, não tem padrão. Jesus só deixou uma base em relação ao Pai Nosso. Mas o que mais Deus quer é uma oração sincera e espontânea. Sabe qual é a melhor oração para chegar no coração de Deus? É aquela que você chega lá no seu quarto e diz assim: Deus, eu quero conversar com o Senhor. Quer dizer que o Senhor está magoado, estou chateado, estou aborrecido, estou isso. Você pode falar tudo que você quiser, né? Vai olhar para o céu e dizer assim: ó, isso aí. Porque a oração é caminho de relacionamento. E é isso que Deus sempre quis com o ser humano. Pastor, mas eu não sei orar bonito e as pessoas. Onde está escrito na Bíblia que a oração tem que ser bonito? Onde? Você acha que foi bonita a oração de Jesus fez lá na cruz? Deus meu, porque ele abandonaste. Você acha que foi bonita a oração de Jonas quando estava lá no ventre do peixe? Tem que ter oração bonita, meu irmão. Tem só que orar, tem só que falar com Deus. Só, mais nada. Se a Bíblia manda você se abster das coisas do mundo, se abstenha. Se a Bíblia manda você ser fiel no dízimo de oferta, seja fiel no dízimo de oferta. Se a Bíblia aconselha você meditar nela de dia e de noite, faça pelo menos uma leitura diária dela. Se a Bíblia determina que você precisa se congregar, então se congregue, querido. Se a Bíblia nos corrige, aceite a correção. Porque, querido, lembra que a Bíblia diz sobre aqueles que abandonam a casa do Senhor, abandonam a presença do Senhor? A vida é ganhar dinheiro e botar no saco furado. Está em João capítulo 1. Aqueles que se afastam da palavra, que a Bíblia diz, eles vão se perder ao longo da jornada. Então hoje, nós precisamos acertar o alvo. Hoje é uma noite de libertação. Em nome de Jesus, tem duas coisas hoje que nós precisamos nos libertar. Primeiro, do politicamente correto, que querer agradar todo mundo.
agradar ao mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Você foi chamado para amar a Deus, não para amar o padrão do mundo. É a primeira coisa. E a segunda, pare de lutar contra a Bíblia. Pare de lutar contra a palavra de Deus. Pare de dar suas desculpas e dizer assim, não, mas eu acho que é assim. Eu acho que é dessa forma. Se submeta à palavra de Deus. Porque quando você se submeter, você vai saber a minha receita para você fazer. Quando você se submeter à palavra de Deus, você vai saber guerrear pela sua família. Quando você se submeter à palavra de Deus, você vai acertar no alvo na sua saúde emocional. Você vai acertar no alvo, guardando a sua fé. Eu quero orar com você nessa hora. E a minha oração hoje é que o Senhor, o Espírito Santo, possa nos levar a partir de hoje a só mudar de receitas, querido. Hoje eu quero desafiar você a um processo de libertação. Não se preocupa com possessão maligna, não, é libertação de amigos. Eu não preciso lutar as guerras que o mundo me oferece. Eu preciso lutar as guerras que eu preciso. Família, minha saúde emocional e a fé, que é o filho fundamento de tudo isso. Por essas três eu não posso abrir mão por nada. Eu não posso abrir mão. A gente falha. Quem tem hora que tropeça, às vezes ela tropeça. Mas tropeçar é errado, ele não é um problema. O problema é o abandono. A gente volta, a gente conserta. Agora, não tem como voltar e consertar, querer agradar todo mundo. Vai sempre ficar uma sequela dolorida. Não tem como a gente brigar contra a palavra de Deus, fazer o contrário da palavra e querer que tudo dê certo. A gente se arrepende, Deus perdoa, mas tem consequências. Mas hoje, em nome de Jesus, sai daqui liberto. Acerte o alvo. Coloque esses 3 itens no teu alvo para você acertar. Eu preciso acertar o alvo da minha família, da minha saúde emocional. E eu preciso acertar no alvo da minha fé, da minha caminhada com Deus. As outras guerras, depois eu vejo. Depois eu vejo se elas são necessárias ou não. Se eu preciso entrar nelas ou não. Querido, quando a gente entra em guerras que não precisa, a gente ocupa a mente, esquece das que precisa. Você muitas vezes entra numa guerra por causa que alguém falou, alguém disse. Enquanto você está pensando, alguém falou, alguém disse, você está se afastando da sua fé em Deus. Enquanto você está pensando que alguém falou, alguém disse, seus filhos estão se perdendo dentro da sua casa. Enquanto você está preocupado com o que alguém falou, com o que alguém disse, você está adoecendo emocionalmente. Então larga essas guerras de lado hoje. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia fala do sacrifício que Cristo pagou na cruz do Calvário. O preço está pago, meu irmão. O preço está pago. Os pesos que o mundo tem que colocar sobre você, você não precisa. Já foi colocado lá na cruz. Jesus gravou que crédito de dívida contra mim e contra você, para nós sermos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é a própria palavra. Cuide da sua vida espiritual a partir de hoje, em nome de Jesus. Ele não tem um temor muito grande no meu coração. O fim está chegando, querido. O arrebatamento da igreja, querido, é algo que não é para esperar para daqui a muitos anos, não. É esperar para agora. No minuto atual. Em nome de Jesus, guarde a sua fé. Caminhe com a sua família. Como declarou Josué, olha, quantas outras coisas eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa teremos prioridade com o Senhor. Querido, o mundo já se afastou tanto de Deus, que estão tão perdidos. Quando alguém está perdido, aqui em Cunha Boa,
te usar um exemplo. Quando alguém está perdido na zona rural, você procura o quê? Uma lâmpada, uma casa. Uma informação à noite, você olha assim, olha, bem ali tem uma casa, bem ali tem uma luz.